Bem, então queres fazer fotografia macro, mas não tens uma objetiva específica para isso? Não tem problema nenhum. Pega numa das tuas objetivas, vira ao contrário e começa a fazer fotografia macro. Fica aí que eu vou-te mostrar como é que isto funciona. À partida deves ter no teu kit uma objetiva zoom standard tipo 24-70 ou 18-50, uma prime tipo 50mm e esta técnica deve funcionar com qualquer uma delas, excepto teleobjetivas, idealmente 50mm para baixo, até porque quanto menor for a distância focal da objetiva, maior será o efeito de ampliação que vais ter com este tipo de técnica. A técnica é mesmo só tirar a objetiva, virá-la ao contrário, encostar à máquina e começar a fotografar. Obviamente, começar a fotografar é uma maneira muito simples de dizer, porque há aqui muita coisa a ter em atenção. Como a máquina já não está a comunicar com a objetiva, não vai haver, por exemplo, autofoco. A focagem neste caso vai ser feita simplesmente aproximando ou afastando a máquina do objeto que estás a tentar fotografar. A abertura também deve ser definida antes de retirar a objetiva da máquina, porque a partir daí já não vai dar para alterar a abertura, e a abertura também vai ter aqui um efeito considerável, porque quando se utiliza esta técnica, o efeito da profundidade de campo vai ser muito intensificado. A profundidade de campo vai ficar muito reduzida. Aquilo que estiver focado é num plano muito estreito e tudo o que estiver imediatamente à frente ou atrás desse plano vai estar logo muito desfocado. Portanto, idealmente, eu recomendo utilizares uma abertura de f8 a f10 para que essa profundidade de campo seja ligeiramente superior e não haja esse drama e esse plano de foco tão fino, e assim tu consegues ter mais área focada em relação àquilo que está para a frente e para trás do ponto que estás a focar, do objeto que estás a tentar fotografar. Quando utilizas uma abertura de f8 a f10, obviamente estás a deixar entrar menos luz para dentro da máquina e o ISO vai ter que subir um bocadinho, temos que sacrificar um bocadinho o ISO neste caso. Idealmente terás que fotografar em condições de muito boa luz, seja natural ou artificial, até porque a velocidade vai ter que ser também ligeiramente para o alto, tipo 1/100 ou superior, porque como esse efeito de ampliação é muito pronunciado, qualquer tipo de vibração que tu tenhas com as tuas mãos, qualquer tremelique, vai potencialmente criar aquele efeito de ficar tremido, da foto não ficar bem definida. Portanto, a velocidade à partida tem que ser o mais alto possível, de 1/100 para cima, dependendo das tuas mãos, ou se a máquina está num tripé, aí podes baixar a velocidade, ou se tiveres a máquina apoiada em qualquer coisa que elimine essa vibração, podes baixar a velocidade, se não, velocidades altas, para não ter o efeito tremido e para estar tudo bem definido e muito nítido na tua foto. Eu vou começar por utilizar esta objetiva de 50mm nesta Canon. Nas Canon, para vocês terem o controle da abertura, tem que ser feito antes da objetiva ser retirada da máquina, e quando vocês definem a vossa abertura, existe um botão aqui na parte inferior da máquina, que é o botão da pré-visualização da profundidade de campo. Carregam nesse botão e depois, sem largar o botão, tiram a objetiva e ela fica com a abertura exatamente como vocês definiram. Aí depois é só encostar, e eu vou agora aqui no meu mini estúdio improvisado com um fósforo partido ao meio montado em cima de um cartão de memória e esta luz portátil que eu liguei aqui do lado esquerdo. Vou tirar umas fotografias, primeiro com a objetiva colocada corretamente, na distância mínima de focagem desta objetiva, que é de 45 cm. Vamos ver como é que fica. E agora vou, como disse, retirá-la, carregar no botão aqui em baixo, rodar para tirar, encostá-la firmemente aqui ao corpo da máquina e vou aproximar do fósforo até conseguir estar a pontinha focada. Como vocês podem ver, a diferença é muito considerável. Já estamos a ter aqui um efeito macro bastante interessante. Mas para tornar as coisas ainda mais interessantes, eu vou trocar esta objetiva e vou utilizar uma objetiva 10-18, que eu vou colocar aqui a cerca de 18mm. Vou mais ou menos utilizar uma abertura de f9, virar ao contrário, e vamos ver agora o efeito dramático que eu consigo a cerca de
18mm. Como podes ver, a 18mm o efeito macro já é muito diferente e muito pronunciado. E por isso é que eu disse no início que quanto menor for a distância focal, maior será esse efeito de ampliação, e é isso mesmo que tem piada. Para finalizar, eu vou apenas dizer que não é nada prático, como imaginam, estar sempre a segurar e a fazer força com a vossa mão para forçar o objetivo contra o corpo da máquina e andar a fotografar assim. Portanto, o ideal seria vocês fixarem o objetivo ao corpo da máquina. Existem duas soluções muito simples e uma delas que vocês vão conseguir fazer já em casa agora, que é simplesmente pegarem fita, cola ou fita isoladora, ou de preferência uma fita gafa preta, e utilizarem para fixar o corpo à máquina, até porque convém, se vocês utilizarem uma fita preta ou opaca de qualquer cor, que essa fita faça com que não entre luz entre esta junção da objetiva com o corpo da máquina. Porque se entrar alguma luz aqui de lado, isso pode estragar-vos a fotografia, pode ficar estourada ou muito esbranquiçada, e se utilizarem essa fita, não só impedem com que a objetiva caia do corpo da máquina, como impedem essa entrada de luz. Outra solução que é ideal é comprarem um adaptador que existe nas lojas de fotografia ou que podem encontrar online no eBay ou noutro sítio do género. Adaptadores de plástico que não são mais do que encaixes para o encaixe da vossa máquina. Neste caso eu compraria um adaptador para encaixe Canon EF, e do outro lado do adaptador eu teria que ter a intenção em comprar um adaptador que tivesse o diâmetro do filtro da objetiva que eu pretendo usar. Portanto, neste caso 67mm, e o adaptador enroscaria simplesmente aqui onde enrosca normalmente o filtro, e depois pode encaixar aqui na máquina, e assim fica perfeitamente segura, não cai, não deixa entrar luz, e vocês podem fazer fotografia macro com muito mais confiança com esse tipo de adaptador. Então, eu vou agora lá para fora brincar um bocadinho. Vou-vos deixar agora aqui no final do vídeo com o resultado das minhas brincadeiras com fotografias de macro com esta técnica. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que façam um gosto, subscrevam o canal, partilhem o vídeo nas vossas redes sociais, e se quiserem podem ainda ir ao vosso Instagram, deixar lá os vossos resultados, as vossas fotografias com o hashtag PicaBoomerang. Eu passo por lá, vejo as vossas fotografias, deixo um gosto, comento, e se vocês quiserem comentar as minhas também, ou entrar em contato comigo, podem fazê-lo a qualquer altura pelos contactos que eu deixo na descrição do vídeo. Eu vejo-vos em breve no próximo vídeo.